Oi, turminha, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar uma aula de complementação da aula de Química do Centro de Mídias, que aconteceu no dia 18/5. A gente já tinha visto todas as habilidades que a professora falou, só que ela falou de sublimação, então eu vou dar uma aula aqui, uma videoaula sobre estados físicos da matéria, tá bom? Para a gente ver um pouquinho essa questão, ok? Então, bora para a aula. Qual é a habilidade, né? Reconhecer o estado físico dos materiais a partir das suas temperaturas de fusão e ebulição. Então, bora para a aula. Então, olha só, né? Os estados físicos da matéria. Foi Aristóteles que disse que os estados físicos da matéria eram três, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Olha quanto tempo faz isso, né? E só no começo do século XX é que se estabeleceu o quarto estado da matéria, que a gente conhece como plasma, né? O que é plasma? Plasma, ele é um gás ionizado, né? Então, isso acontece a altas temperaturas, né? Que se forma esse gás ionizado que a gente chama de plasma. E existe um quinto estado da matéria que foi previsto por Einstein, que ele se manifesta a temperaturas próximas ao zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius. E olha só que gozado, né? Os físicos, eles trabalham com 11 até 15 estados da matéria, né? Quem tiver curiosidade de saber quais são esses estados da matéria, dá uma pesquisada, né? Muitos desses estados, eles não ocorrem, aliás, a maioria deles, né? No planeta Terra. Mas nós, químicos, nós nos contentamos com três, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Então, nós vamos trabalhar com esses três aí e nós vamos ver as variantes que acontecem com esses três estados da matéria, tá? Esse quarto estado plasma, ele acontece... Ele é utilizado aí quando a gente faz ensaio químico, tem até um equipamento que chama espectro de plasma, mas a gente não vai trabalhar com ele não, tá? A gente vai trabalhar só com sólido, líquido e gás. Então, bora lá. Então, olha lá. A gente vai ver algumas definições importantes, né? Uma é a temperatura de ebulição, e a outra é a temperatura de fusão. O que é a temperatura de ebulição, né? Então, aqui, temperatura de ebulição é quando a gente tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? E para isso, a substância precisa receber calor, tá? Precisa receber calor, ok. E temperatura de fusão, que é o contrário da ebulição, é quando se passa do estado sólido para o estado líquido. E aí, se a gente tem na ebulição recebe energia, na fusão se perde energia, tá? Então, perde energia, passa do estado sólido para o líquido, ok? Então, dito isso, a gente vai ver o glorioso diagrama de mudança de estado, que talvez muitos tenham visto, talvez outros não tenham visto. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com esse diagrama. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem aí? Fusão. O que a gente tem aí na fusão? Fusão tá aqui, ó. Então, a gente tem os três estados aqui, o sólido, o líquido e o gasoso, né? Então, o que é a fusão? Fusão é quando a gente tem a passagem do estado sólido
para o estado líquido. Então, eu tenho lá o gelo lá da minha geladeira, peguei lá para botar no refrigerante, larguei o resto lá, derreteu a água que estava no estado sólido, congeladinha, passou para o estado líquido, tá? Então, isso aqui é fusão, tá? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente chama isso de fusão, fundir. Fundir, mesma coisa que derreter, tá? Então, fundir é igual a derreter, ok? Tudo bem? Ok. E aí, depois, o que a gente tem? Solidificação. O que é a solidificação? A solidificação é o contrário, é o contrário da fusão. É quando eu tenho uma substância no estado líquido e ela passa para o estado sólido. Então, ela passa por um processo de... Você tá com a aguinha lá. Tá calor, né? Você tá tomando água, você bota lá, vai abrir a forminha lá, não tem gelo, então você coloca a água na forminha, coloca lá no congelador para virar gelo. Então, você teve um processo de solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido, ok? Muito bom. Depois, o que a gente tem aqui? A gente tem mais duas coisas aqui. A gente tem vaporização e condensação. Só que a gente tem alguns detalhes aqui, ó. A vaporização, ela pode ocorrer de três maneiras, ó. Forma de evaporação, de ebulição ou de calefação. O que é evaporação? Evaporação é quando essa vaporização acontece espontaneamente. Então, imagina que você lavou roupa, botou lá no varal para secar. Então, a gente tá aqui, né? Botou lá no varal para secar. E aí, o sol agiu naturalmente nessa roupa. E a água que estava nessa roupa passou do estado líquido para o estado gasoso aqui, tá? Então, ocorreu naturalmente esse processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Não houve interferência humana aqui, né? Natureza agiu, tá? Isso é evaporação. Ebulição. O que é ebulição? Ebulição, você pegou quer fazer um café. Então, você pegou a água aqui, colocou no fogo. Então, você botou no fogo aqui, ó. Botou no fogo, o triangulinho representa aquecimento na química, faz de conta que isso é um triangulinho. Botou para aquecer. Entrou em ebulição aqui. Faz de conta que é bolinha, que isso aqui tá subindo bolha. Entrou em ebulição para fazer um café. E aí, forneceu-se energia para isso daqui passar para o estado gasoso, tá? Então, isso daqui é a ebulição, tá? Eu forneci energia, ok? Muito bom. E o outro é calefação. O que é essa calefação? Imagina que você tem a frigideira, botou lá a frigideira para fritar o ovo, sei lá e o que, esqueceu na frigideira no fogo. Aí você coloca uma gotinha de água lá na frigideira, faz... A água que você botou lá, ela imediatamente passa do estado líquido para o estado gasoso, assim, já some rapidinho, né? Então, isso se chama calefação, tá? Então, instantaneamente, ela passa já do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, a vaporização, ela tem essas três vertentes. Evaporação, naturalmente. Ebulição, você fornece energia, forma bolhas, né? E
como se fosse lá ferver água, fazer café. E calefação é a chapa quente. Ok? Vamos ver, próximo. Condensação. O que tem a condensação aqui? Condensação, quando passa do gasoso para o líquido. Então, a gente tá aqui, tá voltando aqui, ó. Condensação do gasoso para o líquido. Então, a gente tem a condensação propriamente dita e a liquefação. Então, qual a diferença de uma para a outra? A condensação o próprio nome já disse, passou naturalmente do estado gasoso para o líquido, tá? Então, vamos dizer assim, imagina que você está fazendo arroz lá, você botou para ferver, botou a tampa lá. Aquele vapor que sai, que bate na tampa, ele condensa, né? Forma aquelas gotículas de água, então aquilo se chama condensação. E a liquefação? O que é essa liquefação? A liquefação, ela é uma coisa forçada, ela acontece nos gases. Então, imagina o gás de botijão. O gás de botijão, ele se chama GLP, que é gás liquefeito de petróleo. Por que é GLP? Em condições ambiente normais, ele é um gás. Só que para caber dentro do botijão, ele é pressurizado para poder caber mais gás, para poder caber os 13 kg de gás dentro do botijão, tá? Então, esse é um processo de liquefação. Aí, esse gás comprimido, né? Você bota uma pressão grande, ele passa para o estado líquido para poder caber os 13 kg lá dentro do botijão. Então, dentro do botijão, o gás, ele não está na forma de gás, ele está na forma líquida, tá? Observa, próxima vez que vocês virem aqueles isqueiros transparentezinhos, observa que lá dentro é um líquido que tem lá dentro. Mesma coisa no botijão de gás. E aí, quando vocês acendem o isqueiro, não é um líquido que sai, é um gás. Por quê? Porque aí ele já liberou a pressão que está dentro dele, ele voltou às condições ambiente, nas condições ambiente ele é um gás, tá? Então, a gente tem aí a liquefação e a condensação. Condensação, então, em condições ambiente, e liquefação precisa ter pressão envolvida, tá? Ok. Sublimação, que foi o que a professora falou lá na aula, né? O que é sublimação? Sublimação é quando, tá aqui ó, sublimação. Uma substância passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, ela passa direto, ó. Diretão para o gasoso. E a ressublimação, ó, quando ela passa do gasoso direto para o sólido, sem passar pelo estado líquido, tá? Então, ela comentou da naftalina, mas acontece com a cânfora, que a gente conhece melhor, né? Isso vende na farmácia e tudo, com iodo também. Também acontece isso, tá? Também acontece com CO2. Vocês lembram lá quando a gente fez aquela apresentação para as eletivas, que tinha lá o gelo seco, que é o CO2, ele tava lá aquelas toletezinhos lá, que ele tava soltando aquela fumacinha, ele tava passando do estado sólido para o estado gasoso direto, tá? E aquela fumacinha que vocês estavam vendo não era o gás, era na verdade o vapor d'água, tá? Que ele estava condensando o vapor d'água, porque o gás ele é incolor, tá? Então olha só, cânfora, naftalina, iodo, próprio CO2, tá? Passa direto do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. E a ressublimação é do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido também, ok? Muito bom. Então, resumindo aí, o estado físico dos materiais, eles vão variar conforme a temperatura, né? Se você aquece ou se você resfria.
né? Se você mexe com a temperatura de ebulição e de fusão dos materiais, ok, gente? Espero ter ajudado. Qualquer coisa a gente se vê, se fala, se conversa. Beijinho, beijinho. Fui!